Bem-vindos a mais uma exploração aqui connosco. Hoje, olha, temos um material um bocadinho diferente, talvez menos comum. É um excerto, uma transcrição, na verdade, de um vídeo do YouTube. Uhum. O vídeo chama-se Homenagem a Solange e vem de um canal chamado Família em Pauta. Ok, família em pauta, já dá uma pista, não é? Exato. E o nosso objetivo aqui é, bem, tentar perceber a narrativa que esta homenagem constrói. Queremos olhar para como a vida e principalmente as ações de uma senhora, Solange Florentino Nante, são descritas neste texto específico. Perceber a história que está a ser contada ali. Isso mesmo. O que é que nos dizem sobre ela e como é que o dizem? E, olha, salta logo à vista um tema fortíssimo. A dedicação dela, um cuidado enorme com a família, uma generosidade que parece ser tipo a cola de tudo. O fio condutor, sim. Quase um pilar, não é? Aquela figura central da família. Ok, vamos desempacotar isto. E a forma como está feito também é interessante. É para celebrar um aniversário, mas em vez de, sei lá, uma festa normal, a homenagem recorda atos muito concretos, atos de bondade, de apoio, ao longo de anos e anos. Uma cronologia de dedicação, quase. Exatamente. Usando datas e momentos específicos para pintar esse retrato. E isso liga com a origem do material, como disseste, uma homenagem pública num canal Família em Pauta. Isto aponta logo por um foco nos laços familiares, nos valores da família, certo? Sem dúvida. Este tipo de conteúdo, por natureza, quer construir uma imagem muito particular da pessoa. Há sempre uma seleção, não é? Escolhem-se momentos, qualidades que servem à mensagem. E aqui parece claríssimo que a mensagem é essa, a figura de suporte, a matriarca, talvez o apoio incondicional. Concordo plenamente. E essa construção não é vaga, não é só dizer ela era boa. O texto dá exemplos bem concretos, quase como provas. Começa por falar do apoio ao irmão Sérgio Florentino. Sim. Foi depois de um acidente grave em 1992. Diz que a Solange esteve ao lado dele, dando apoio e conforto. Imagina só, um acidente grave. Ter alguém ali. É um ponto de partida forte para a narrativa, sem dúvida. Um evento assim, repentino, traumático, exige uma resposta rápida. Colocar isso logo no início já define o tom. Solange é aquela pessoa com quem se pode contar na hora H, nos momentos mais duros. E as palavras apoio e conforto. Exato. Não é só ajuda prática. Sugere também presença emocional, não é? Sim. Depois, a história vai um pouco atrás, para 1986 a 1990. Aí o foco é no pai, Israel Maurício Florentino, que esteve doente. E a frase usada é: cuidou com todo o amor. 4 anos. 4 anos? É muito tempo. A frase não detalha o que ela fez, mas qualifica a intenção, a emoção, com todo o amor. E essa expressão, com todo o amor, é chave aqui. Não é só descrever tarefas, tipo dar remédio ou comida. Eleva a coisa toda para um nível de devoção, de amor filial mesmo. Exato. E reforça a imagem que estão construindo. Não é só cuidado por obrigação, mas por um sentimento profundo. E a duração, os 4 anos, claro, sublinha a persistência, a resistência que isso exige. Depois, avançando um pouco, fala-se do apoio ao esposo. Aqui é mais geral, diz diversas dificuldades e especifica financeiras ou de saúde. Ah, interessante não ter datas aqui. Pois é, não tem datas, mas a frase seguinte diz tudo. Sempre pronta para enfrentar os desafios juntos. Passa uma ideia de constância, né? De parceria forte ao longo do tempo, fosse qual fosse o problema. E essa ausência de datas, sabes? Comparando com os outros exemplos, talvez até reforce mais essa ideia. Não foi uma ajuda pontual, mas algo contínuo na relação deles. Um pano de fundo. Pode ser. A expressão sempre pronta também é forte. Sugere alguém ativo, forte perante os problemas do casal. É mais uma camada neste retrato da Solange como pilar, não só para a família de onde veio, mas na sua própria casa também. E a lista continua, é impressionante a quantidade de exemplos. Volta a falar dos irmãos, menciona outro irmão, também Israel Maurício, e aqui destaca momentos críticos de saúde, mas que se repetiram. Ah, sim, lembro-me disso no texto. Em 1995, depois em 2005 e de novo em 2015. 3 vezes com 10 anos de intervalo. E aí descrevem-na como pilar de força. Muito direto. Essa repetição no tempo é particularmente eficaz na narrativa. Não é só uma crise, mas um padrão. Um padrão de apoio contínuo sempre que esse irmão precisou por causa da saúde. Sugere uma fiabilidade, tipo, fora do normal. Sim. E a expressão pilar de força concretiza a metáfora.
Ela é a estrutura que aguenta a família quando as coisas abalam. E essa regularidade, 95, 2005, 2015, funciona quase como um ritmo, sabes? A cadência da dedicação dela ao longo da vida. E chegamos ao exemplo mais recente que o texto dá, que começa em 2016 e, bem, deve continuar. Fala que Solange tem cuidado da mãe diagnosticada com Alzheimer. Alzheimer. E aqui o texto sublinha que isso exige amor e paciência, que é um tipo de cuidado, nossa, super exigente e longo prazo, não é? Aqui é que fica mesmo interessante a forma como o texto vai acumulando estas histórias todas. É quase como se fossem medalhas, sabes? Medalhas de mérito familiar. Cria um retrato muito, muito denso, quase sobre-humano, diria, de tanta dedicação. O que é fascinante aqui é precisamente essa acumulação intencional. Não é um ato isolado de bondade, ou dois. É uma vida inteira, segundo esta homenagem, marcada por isso. E repara na variedade das situações. Acidente, doença crónica do pai, problemas financeiros do marido, doença recorrente do irmão, doença degenerativa da mãe. Cobre tudo, praticamente. Cobre um espectro imenso de adversidades familiares, pai, mãe, irmãos, esposo. E é por causa desta enumeração quase exaustiva que aquela descrição inicial da Solange, coração generoso e alma forte, ganha peso. Faz sentido. Ganha credibilidade dentro da lógica da homenagem. Os adjetivos não ficam soltos, percebes? São justificados por estes exemplos concretos, repetidos. A narrativa constrói a sua própria prova, digamos assim. Agora, claro, é impossível não pensar naquilo que está implícito, mas que o texto não explora. O foco da homenagem é celebrar a força, a generosidade. Mas por trás de cada um destes cuidados, especialmente os longos, como o do pai ou da mãe com Alzheimer, existe uma carga. Uma carga emocional, física, enorme. Sim, claro. Existe potencialmente um custo pessoal grande. Tempo, energia, talvez outras coisas na vida que ficaram para trás. A homenagem celebra o resultado, a dedicação exemplar, mas a complexidade real da experiência de ser cuidador, com as dificuldades, as dúvidas, isso fica de fora. É natural numa celebração, mas é importante ter consciência disso. Essa é uma leitura importante, sim. A homenagem foca no lado heroico, mas a realidade do cuidado é bem mais complexa. E para além destes exemplos todos da vida dela, a homenagem traz outro elemento, citações bíblicas. Ah, sim. A primeira aparece logo ligada à descrição das ações dela. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, de Mateus. Parece quase uma chave de leitura, né? Uma moldura ética ou espiritual para tudo aquilo que ela fez. Exatamente. A escolha dessa citação e onde ela aparece, na narrativa, é muito estratégica. Funciona quase como a tese que explica o porquê do comportamento da Solange. As ações dela não são só vistas como bondade natural, mas como cumprimento de um mandamento religioso central. Da outra dimensão. Exato. Confere uma legitimidade, uma profundidade maior à figura dela. Alinha-a com um ideal de virtude cristã. E não é a única. No fim da homenagem, quase como uma bênção final, ou talvez uma afirmação da fé que a sustenta, aparece outra citação super conhecida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Do Salmo 23. Salmo 23, claro. E a posição desta no fecho também me parece pensada. Sem dúvida. Se ligarmos isto ao panorama geral, a função destas citações fica bastante clara. Servem vários propósitos, na verdade. Primeiro, como disseste, validam e enobrecem as ações, colocando-as num quadro de fé. Segundo, dão uma explicação para a força dela, para a perseverança, a fé em Deus, a confiança na providência divina que o Salmo 23 expressa. E terceiro, dão uma solenidade especial à homenagem. Elevam-na de um tributo familiar para algo com uma ressonância espiritual, quase um testemunho de fé. Faz todo o sentido. E a escolha dos versículos em si é interessante. Amarás o teu próximo foca na ação, na ética do cuidado que a homenagem tanto exalta. O Salmo 23 foca mais na confiança, na relação pessoal com Deus, talvez sugerindo a fonte dessa capacidade de cuidar, ou oferecendo uma mensagem de esperança e segurança para a própria Solange. Sim, uma espécie de proteção divina. Exato. Juntas, as duas citações criam um arco narrativo espiritual que complementa a história dos atos de cuidado. Fica muito claro que a construção é bastante intencional. Então, o que é que tudo isto significa?
Se olharmos para o texto como um todo, o que temos é um retrato deliberadamente focado, feito para uma ocasião específica, um aniversário, que serve de pretexto para celebrar uma vida vivida para os outros. Este retrato escolhe e amplifica quase só os atos de serviço, de cuidado, de dedicação familiar. Usa exemplos concretos, muitos com datas, para dar mais força e ancora tudo numa moldura religiosa que lhe dá um significado maior, transcendente. É, no fundo, a canonização informal da Solange como a matriarca cuidadora, o pilar inabalável da família. É uma ótima síntese. A narrativa funciona como um holofote muito potente, sabes? Direcionado para certas qualidades e ações e deixando outras partes da pessoa na sombra, o que é normal numa homenagem, claro. O objetivo é gerar admiração, reconhecimento por essa dedicação toda. Resumindo, então, a mensagem principal que a gente tira desta fonte é uma celebração da vida de Solange Florentino Nante, mas contada por uma lente muito particular, a da sua dedicação incansável à família. A história que nos contam é a de uma vida definida pelo serviço aos seus, especialmente nos momentos de maior aperto. E refletindo sobre isso, com base só no material que vimos, é fascinante notar a eficácia com que esta narrativa constrói essa imagem. Uma imagem de altruísmo, de resiliência, de força. O texto não deixa dúvidas sobre os valores que a família, ou quem fez a homenagem, considera mais importantes. Os laços familiares, o cuidado mútuo, o sacrifício pelos outros. Sim, fica bem explícito. E Solange aparece como uma personificação máxima desses valores. Isto levanta uma questão importante. E quero sublinhar que isto não é um julgamento sobre a Solange ou a família dela, de forma alguma. É mais uma observação sobre o género homenagem. Entendo. Por definição, uma homenagem é seletiva. Funciona por escolha, por ênfase. Certos aspectos da vida são iluminados, outros ficam de fora ou são minimizados, para construir uma mensagem coesa e geralmente muito positiva. Claro. Neste caso, o foco é total no papel de cuidadora, de suporte nas crises. É uma construção narrativa poderosa, comovente, sem dúvida. Mas, como qualquer narrativa, oferece uma versão da realidade, uma interpretação. A complexidade da pessoa, com as suas próprias necessidades, desejos, talvez frustrações, momentos de dúvida, tudo isso tende a ficar fora do quadro numa homenagem que quer celebrar a virtude do altruísmo familiar. A questão não é se a homenagem é verdadeira, mas sim qual verdade ela escolhe contar. Essa é uma perspectiva fundamental para ler este tipo de texto com mais atenção. Reconhecer como a narrativa é construída não diminui o valor dos atos, mas ajuda a perceber como estas histórias são contadas e para quê. Bom, agradecemos a quem nos ouviu por ter acompanhado esta análise mais a fundo do material que recebemos. Sim, obrigado. E talvez uma ideia final para ficar a pensar, que me surgiu agora enquanto falávamos. Vale a pena refletir sobre o poder das histórias que contamos uns sobre os outros. Especialmente nestes contextos de família, de celebração, esta homenagem à Solange mostra bem como uma narrativa pode focar intensamente em certas virtudes aqui, a dedicação, o cuidado, e ao fazer isso não só honra a pessoa, mas também molda profundamente a nossa percepção da vida dela, do seu legado. Defina por essas ações específicas face às dificuldades e ao tempo. O modo como escolhemos lembrar e celebrar os outros diz tanto sobre nós quanto sobre as pessoas que homenageamos. Fica a reflexão.